Mas no MRUV especificamente, o gráfico posição em função do tempo sempre vai dar uma parábola. Por que uma parábola, Diego? Porque o gráfico posição em função do tempo vem dessa equação aqui, que é uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. E aí a equação de segundo grau fornece esse gráfico aqui, uma parábola, um arco de parábola. Se a aceleração for positiva, a parábola está virada para cima. Olha, a gente fala que ela tem concavidade virada para cima. É um U virado para cima, né? Se a aceleração for negativa, a concavidade é virada para baixo. Vai ser um U de cabeça para baixo. Beleza? Muito bem. Olha aqui os detalhes desse tipo de gráfico. No instante inicial, o gráfico toca o eixo vertical. Nesse instante inicial, onde ele toca o eixo vertical, é a posição inicial do móvel, certo? Se a gente for pegar aqui a reta tangente à curva, ela é horizontal aqui nesse ponto, repara. Ou seja, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, é um instante de inversão do movimento. Ou seja, nesse instante aqui, ó, no vértice da parábola, a gente tem um instante de inversão do movimento. E, lógico, também a posição de inversão do movimento. Beleza? Repara, aqui ó, o móvel está diminuindo, ele está voltando, né, no sentido negativo da rodovia, então o movimento retrógrado. A partir desse momento ele começa a ir no sentido positivo da rodovia, então é um movimento progressivo. Olha, conforme o tempo vai passando, a posição vai subindo, olha, vai para o sentido positivo da rodovia. Movimento progressivo. Nesse intervalo de tempo aqui, a velocidade dele está diminuindo. Olha, se você for pegar e traçar nas retas tangentes, a inclinação vai só se aproximando de uma inclinação zero, né? E aí, a velocidade vai diminuindo, é como se estivesse parando, olha, vai vindo, parando, aqui ele para e depois começa a ir no sentido positivo da rodovia, está fazendo um retorno. Então, o movimento aqui é retardado, e aqui, ó, se eu for pegar e traça nas retas tangentes a curva, elas vão ficar cada vez mais inclinadas, né? E aí, o movimento aqui vai ser acelerado, beleza? Se a concavidade estiver virada para baixo, a análise é muito parecida, olha. Aqui, ó, onde a curva toca o eixo vertical é a posição inicial. Esse instante de tempo aqui, ó, onde a velocidade é zero. Olha a reta tangente à curva ali, a reta horizontal, olha. O vértice da parábola vai te dar um instante de tempo de inversão do movimento. E aí a respectiva posição de inversão do movimento, né? E aí a gente analisando esse movimento, olha, primeiro o carro está indo no sentido positivo da rodovia, então movimento progressivo, depois ele começa a ir no sentido negativo da rodovia, movimento retrógrado. Aqui a velocidade está diminuindo, olha, está parando até a velocidade ser zero, aí depois ele começa a voltar. Então, movimento retardado no início, e aqui se for pegando as retas tangentes à curva, você vai ver que está ficando cada vez mais inclinado em relação horizontal, né? A velocidade vai ficando negativa, cada vez maior em módulo, né? Então, movimento acelerado, certo, galera? Vamos fazer agora um exercício para a gente exemplificar toda essa ideia que a gente acabou de conversar, olha. Exercício grande com letra A, B, C, para a gente exercitar bastante. A posição de um móvel varia com o tempo conforme o gráfico abaixo. Olha, esse gráfico traz muita informação para a gente. Repara, vamos fazer conclusões aqui. Olha, a posição inicial do móvel é 8. O instante de tempo de inversão do movimento é 3 e ele inverte o movimento na posição menos 1 metro. No instante de tempo 2 e no instante de tempo 4, ele atinge a posição 0, ou seja, ele atinge a origem do meu referencial, né? Aqui a velocidade é negativa e vai diminuindo o seu valor em módulo. E aqui a velocidade ela é positiva e vai aumentando o seu valor em módulo, né? E a aceleração é positiva porque a concavidade é virada para cima, né? Então, a gente vai fazer muitas conclusões aí já. Vamos ver o que pede no exercício. Ó. Letra A, pede o espaço, que é a posição, né, inicial. Posição inicial, 8 metros. O instante TI em que o móvel inverte o sentido de seu movimento. O instante TI em que o móvel inverte o sentido de movimento é um instante 3 segundos.
e os instantes em que ele passa pela origem dos espaços. Posições de marco zero. A gente falou que ele atinge a posição 0 no instante tempo 2 e 4. Né? É isso. Letra B. O intervalo de tempo em que o movimento é progressivo e o intervalo de tempo que o movimento é retrógrado. Olha aqui ele está voltando da rodovia, então é retrógrado, aqui ele está indo no sentido positivo, olha. Então é progressivo. Né? E o intervalo de tempo em que o movimento é acelerado e o intervalo de tempo em que o movimento é retardado. Aqui a gente já falou, a velocidade vai diminuindo, né? Movimento retardado, e aqui a velocidade vai aumentando, movimento acelerado. Né? Aí a letra D pede o seguinte, olha, a função horária do espaço. O que é a função horária do espaço? Esse cara aqui, ó, a equação horária lá do espaço. Para saber ela, a gente tem que saber, para montar ela, a gente tem que substituir a posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Posição inicial a gente sabe que é 8, a gente já falou na letra A. A gente precisa saber então agora a velocidade inicial e aceleração. Aí a gente monta a equação horária da posição ali. Muito bem. Para saber ela, galera, como que eu posso fazer? É só eu pegar essa equação aqui, né, e substituir valores que a gente conhece do gráfico. Olha, eu sei que a posição é 0 a posição é 0, essa é 0, no instante tempo 2 e no instante tempo 4. Então eu substituo aqui nessa equação esses valores. Olha, a posição é 0, né, no instante de tempo 2 e no instante de tempo 4. E aí eu substituindo, né, esses valores nessa equação, vai me dar duas novas equações. Olha, eu vou dar uma ajeitadinha nelas. Aqui pode 2 ao quadrado é 4. Pode simplificar aqui, vai ficar 2. Né? Aqui, ó, vai dar 16. Pode simplificar com 2, vai dar 8. E aí, reajeitando essas equações aqui, eu vou ter duas novas equações desse tipo aqui, ó. E aí, olha como é que fica. 2A mais 2V0, a aceleração, V0 é a velocidade inicial, né? 2A mais 2V0 mais 8 igual a 0, e a outra equação, 8A mais 4V0 mais 8 igual a 0. E aí, isso aqui vai me dar um sistema linear de equações, né? Um sistema linear. E aí eu posso pegar e substituir, multiplicar e dividir e somar ela, subtrair, e aí eu posso pegar e descobrir o valor de A e V0, né? Vou multiplicar essa equação por menos 2, vai ficar da seguinte forma, olha, dessa forma aqui. Eu vou somar essas duas equações, somar as duas, olha, vai ficar assim, ó, menos 4A mais 8A, 4A, menos 4V0 mais V0, vai dar 0, né? Simplifica aqui, menos 16 mais 8, vai dar menos 8. E aí eu passo o menos 8 para o outro lado da igualdade, ele vai somando com mais 8, né? Vai ficar 4A igual a mais 8. Passo 4 para o outro lado da igualdade dividindo, vai ficar A igual a 8 dividido por 4, que dá 2. Então eu descobri que o A vale 2, e aí eu posso substituir em qualquer uma dessas duas equações aqui o A, né, para obter o V0. Vou substituir na primeira, olha, vai ficar 2 vezes 2 mais 2V0 mais 8 igual a 0. Né? Aqui, ó, 4 mais 8 vai dar 12. Passo 12 para o outro lado da igualdade subtraindo, vai ficar 2 vezes 0 igual a menos 12. Depois eu passo 2, que está multiplicando, eu passo ele dividindo, vai ficar menos 12 dividido por 2, vai dar menos 6. Então eu posso substituir nessa equação esses valores, 8, menos 6 e 2. O 2 vai simplificar com esse 2 aqui, e aí vai ficar da seguinte forma, olha. Posição é igual à posição inicial, que é 8, menos 6 vezes t, mais t quadrado. Essa é a equação horária da posição nesse movimento aí. Em qualquer instante de tempo, eu sei a posição do móvel, beleza? Próxima questão, letra E, pede assim, a função horária da velocidade e sua representação gráfica. Olha, pega a função horária da velocidade e substitui os valores. A velocidade inicial é menos 6, eu sei, a aceleração é 2, vai ficar da seguinte forma, velocidade igual a menos 6 mais 2t. Em qualquer instante de tempo eu sei a velocidade desse móvel. E aí a gente monta a equação dela. Olha, eu sei que a aceleração é positiva, então vai ser uma reta inclinada para cima, né? Eu sei que o instante de tempo 3 é o instante de tempo de inversão do movimento e que a velocidade inicial é menos 6. Vai dar um gráfico desse tipo aqui.
Na letra F, pede assim, a função horária da aceleração e sua representação gráfica. Ó, a função horária da aceleração é só o 2, porque a aceleração ela é constante, né? Então vai dar um valor constante, vai dar um gráfico de reta, uma reta horizontal, com valor positivo de 2, beleza? Bom, galera, é isso aí. Agora fica para casa esse dever de casa aqui para vocês. Olha, façam esse exercício aí, proposta minha de dever de casa. Muito obrigado pela aula, façam bastante exercícios. Exercícios aqui dessa parte da matéria são maiores, são mais trabalhosos. Tem que lembrar muito do que eu falei, das características todas do movimento mesmo. Mas é só fazendo exercício bastante mesmo, dando raça, debulhando mesmo, que vocês vão consolidar bem essa matéria, tá? Muito obrigado pela aula, obrigado pela atenção, pela paciência. E se inscrevam no canal. Dê um like, comentem, por favor, é importante. E façam muitos exercícios que eu proponho no livro, nas listas de exercícios. E estou aí até a próxima aula. Muito obrigado.